O que vocês estão vendo aqui, meus amigos, é um trolebus da Rússia, especificamente da cidade de Ryazan. Este é o trolebus que ainda estava em operação em 2022, eles o aposentaram em 2022 finalmente. Mas levou 3 décadas e nenhuma manutenção, zero manutenção e o uso diário por milhares de pessoas para finalmente aposentá-lo. Eles têm dinheiro, os russos têm dinheiro, o Kremlin tem dinheiro, Putin tem dinheiro, o governo, o dinheiro está alocado. Mas em Ryazan, por exemplo, há um prefeito, um vice-prefeito, todos os outros autoridades do transporte público que podem pegar 10% desse orçamento e comprar para si mesmos, sei lá, apartamentos, carros, ter uma segunda esposa ou algo assim. Não importa no que gastem dinheiro na Rússia, por isso as pessoas têm que andar nisso. Isso é um trolebus. E não é qualquer trolebus, este é um trolebus específico. Vou ser bem específico neste vídeo porque esses trolebus não são aleatórios. Eles são lendas. Eles deveriam estar em um museu. Vamos apenas aproveitar este mesmo trolebus em ação na Rússia. Porque na verdade existem fotos disso. Já que existe um site chamado transfoto.org, você pode ver ônibus ou trens específicos que quiser na Rússia. Você pode simplesmente vê-los em ação, nunca sendo sucateados, apenas circulando por aí por 3 décadas. Você pode pensar que estou escolhendo a dedo exemplos da Rússia, mas a Estônia também tem trólebus antigos. Sim, temos. Na verdade, nós temos bondes antigos, mas eles foram repintados e restaurados. E se você tem um bonde antigo, pode se divertir muito com ele. Você o pinta, transforma em um museu ambulante. Fica tudo bonito e novo, todo pintado. Mas não, na Rússia eles não fazem isso. Eles simplesmente têm bondes e trólebus antigos só porque não compraram novos e não pintaram esses. Este específico está em Samara, e novamente não estou escolhendo a dedo. Este aqui foi construído em 1981, número de fábrica 170.589, vai e pesquise se quiser, número da frota 2213. Depósito Kirovskoye Tramvoi em Samara, status atual de acordo com os registros disponíveis em operação. Foi construído em 1981, ainda está em operação. Dá um tempo. Ele merece um descanso no fim da vida. Por que você está torturando ele? Vamos também aproveitar algumas fotos desse trólebus porque elas são antigas. Há tantas fotos. 2026. Vamos rolar um pouco. É sempre esse mesmo trólebus. E há centenas, se não milhares desses na Rússia, que ainda estão funcionando, não porque são bem mantidos, mas porque são simplesmente muito bem construídos. Esta é uma das versões de trólebus mais confiáveis que existem. E ele tem uma conexão incrível com a Ucrânia porque foi construído pela Tatra, que é a mesma empresa que atualmente fabrica o chassi para os obuseiros ucranianos Bogdan na República Tcheca. É insano. Mas não estou brincando. Mas vamos descer. 2024, 2022 a guerra começou. 2020 a pandemia ainda está acontecendo. 2019, 2018, 2013, 2009. Agora chegamos à crise global. Ok, 2005. Vamos descer. 1997. Esse ônibus parece bem jovem. Não, já parece velho. Já parece velho. É 1997. Eu era apenas um rapaz muito jovem na época. Chegamos a 1985. Já parece um pouco desgastado, dá pra ver. Mas não, quem diria que no ano que vem, com 35 anos, ainda vai estar nos trilhos. E finalmente 1981, lindo, novo. Já havia estagnação na União Soviética nos anos 80, mas esse ônibus não sabe disso. Esse trólebus, veja como ele brilha. Agora, este aqui ainda está funcionando. Acho que as pessoas nesta foto já morreram. Mas esse ônibus ainda está funcionando. Isso é insano. Isso te conta uma história do transporte público russo. Não é bom. Mas vamos para essa conexão insana. A rede de bondes de Samara, uma das mais antigas, inaugurada em 1915, aliás, ainda depende muito desses modelos tchecos T3, Tatra Trucks AS, que é uma empresa baseada na República Tcheca, projeta e fabrica seus próprios chassis exclusivos. A Tatra foi a empresa que construiu exatamente esse trólebus que ainda está circulando em Samara e em centenas de cidades russas, talvez não centenas, talvez dezenas de cidades russas. Atualmente, a Tatra Caminhões produz em massa chassis Tatra, chassis de caminhão Tatra que servem de base para a construção na Ucrânia. São dois S20 e dois Bodan.
É totalmente feito por eles mesmos, caseiro, projetado e tudo mais. Um obuceiro autopropulsado de 155 milímetros, eu me lembro que quando começaram em 2022 faziam um por mês. Agora eles estão fazendo 15 por mês, eles estão produzindo esses obuseiros em massa e estão unificando toda a artilharia de obuseiros da Ucrânia com isso. Eles vão produzir isso pra caramba. As versões mais recentes desse canhão autopropulsado ucraniano são montadas no chassi Tatra Force 8x8 com cabines blindadas para a proteção da tripulação. É estranho que os russos andem por Samara em um trólebus de 40 anos feito pela mesma empresa. Além disso, o lançador múltiplo de foguetes Burevy de 220 milímetros também é baseado nesse chassi Tatra nas forças terrestres da Ucrânia que lutam contra os russos. Aliás, também compilei vídeos desses bondes específicos para você porque talvez pense, você está escolhendo só os melhores exemplos, sendo detalhista demais, seja lá qual for a expressão. Não estou. Estamos em Kursk e queremos atravessar para ver os bondes, mas não há faixa de pedestres. Vamos agir como infratores, já que não faz sentido ir para outro lugar. É isso. Vamos até os bondes porque quero vê-los e você também pode vê-los. Eles estão estacionados ali longe. E, aliás, repare no tanque no monumento. Isso tem em toda a cidade. Pequena, grande, em todas. Tinha isso na Estônia. Nós derrubamos aquilo em 2023 em Narva. Esse é um T-34 em toda a Rússia. Olha só. Isso é uma peça de museu. Veja, esses trolleybus ainda funcionam. Não exatamente estes, mas modelos assim ainda estão em operação. Se você pintar, eles podem ficar lindos como fazem na Estônia. Temos alguns antigos e são maravilhosos. Então acho que eles pintaram um. Porque isso enferrujou. Acontece que essa coisa está se movendo. Esse bonde assustador funciona todas as noites, então ele realmente funciona. E verifica a rede de contato. Mas isso não é perceptível pelo seu estado. Este é o fim. Este é o fim de tudo. É isso que este blogueiro tem a dizer sobre este chassi Tatra. Trolleybus construído em 1981 mais um. O que posso dizer sobre este trolleybus? Deveria ser interessante por ser o mais antigo da cidade, mas o trolleybus está coberto de publicidade e não é original, pois foi modernizado. Está mal conservado, veja essa parte. O resto está ok. Mal conservado, está sem manutenção. Eles não fazem manutenção em tudo porque é muito melhor assim. Eles só pegam o dinheiro. Vamos dar uma olhada por dentro. Olha, dá pra ver como é por dentro. É isso que 40 anos de uso só com limpeza fazem, sem trocar peças, nada. Olha as portas, tudo. Quantos bêbados já colocaram as mãos aqui? E por 40 anos seguidos ninguém trocou isso. Você e seus filhos, até os animais de estimação, vão pegar doenças nesse ônibus. E seria legal se um desses estivesse funcionando, tipo tem um Z aqui também, funcionando como peça de museu, mas se todo o seu transporte público depende disso, aí fica triste. Agora vamos mudar um pouco do transporte público russo para as estradas que o transporte público usa. Vamos para Domsk. É uma das cidades russas, acho que na Rússia Central. Fica muito longe de Moscou, na parte centro-leste. E essas são as estradas. Olha só, elas não estão assim só há um ano. O governo sabe que elas estão assim. Eles têm o dinheiro para isso, mas ele some no caminho. Sempre acontece na Rússia. Sai de Moscou, alguém pega uma parte. Vai para as autoridades locais, alguém pega uma parte. Vai para as autoridades de transporte, você sabe, em Domsk, alguém pega uma parte. Quando a empresa responsável pelas estradas recebe, também retém uma parte e não sobra dinheiro nenhum. Todos nessa cadeia de repasses pegaram dinheiro e as estradas continuarão assim. Agora, mudando de assunto. Tenho aqui algumas ligações entre o transporte público russo e a Ucrânia, porque agora, nos últimos 4 anos, esses veteranos da SVO, a Operação Militar Especial, estão, você sabe, voltando para a Rússia, ou vindo da Ucrânia para férias na Rússia para ver suas famílias e sempre ficam super bêbados. E eles realmente usam o transporte público porque essa é a principal forma de se locomover na Rússia. Por exemplo, e isso é Moscou. Este é um paraquedista russo. Olha só isso. Ele está usando aquele boné azul. Quero dizer, ele faz parte de uma unidade, você sabe, supostamente muito respeitada. Elite. Olha só como ele é da elite. Ele quer brigar. Bloqueando todo o bonde. Olha isso. Ele quer brigar.
Tudo bem, não vou mostrar a briga porque tem mais vídeos para assistir. Esse herói bêbado da Rússia está indo para a linha de frente, na verdade. Frequentemente vão à linha de frente e tomam sua última bebida bebendo como loucos. E esse homem aqui disse ao condutor que vai passar 4 meses na linha de frente, cumprir o seu tempo, e depois vai voltar aqui e vai te matar. É isso que ele diz ao condutor. Esses caras não são estranhos à violência e estão no transporte público, onde há famílias e crianças. Eles estão lá. Acabaram de atirar em alguém na Ucrânia. Acabou de dizer ao condutor que vai voltar e vai te matar. Isso é insano. E não é como se todo mundo, qualquer pessoa, estivesse reagindo. Esse cara simplesmente continua bebendo vodka pura da garrafa. É só a Rússia. Seus filhos vão estar em volta disso e isso vai afetá-los pelo resto da vida, definindo o que é normal para eles. Esses próximos veteranos também estão indo para a linha de frente. Eles têm que estar lá amanhã. Essa é a data. Então, último dia para encher a cara, ficar completamente bêbado. E foi o que eles fizeram. E os passageiros locais realmente algemaram eles aos postes. Eles exibem os rostos desses caras nas fotos para dizer que é um relatório fotográfico aos comandantes. Vamos enviar isso aos comandantes. Sabe o que vai acontecer com esses veteranos de SVO? Quando os comandantes virem, eles serão enviados para um ataque, a menos que paguem certa quantia ou que seus parentes paguem. Eles integrarão esse esquema de extorsão. Então isso é algo bem enraizado, esses caras estão ferrados. E quero terminar este vídeo conectando com tudo o que faço neste canal. Agora mesmo falamos sobre o transporte público russo. Tem um ônibus neste vídeo. Falamos sobre a Ucrânia e a mobilização dos russos. Vamos ver, pode acontecer de novo. O que aconteceu com a última mobilização? Bem, eu tenho um vídeo para você que prova por que Putin talvez não queira mais mobilizar. 2022, setembro ou outubro, algo assim. É um ônibus cheio de pessoas mobilizadas. Eles acabaram de receber suas cartas de mobilização. Eles entraram no ônibus. Todo mundo tem uma quantidade insana de álcool, vodka pura direto da garrafa. Eles estão completamente bêbados e vão lutar contra os ucranianos. Em 2022 a euforia é grande. Os russos ainda não começaram a perder, ou melhor, já tinham começado. A Ucrânia já tinha retomado Kherson nessa época. Mesmo assim, esses caras não sabem. Estão bêbados e idiotas aqui, e bateram o ônibus. Esse ônibus inteiro, com uns 50 russos mobilizados e bêbados, bateu. E isso não foi um caso isolado. Em 2022, a mobilização foi uma catástrofe. Foi incrivelmente ruim. Era só um monte de bêbados que nem conseguiam sair das próprias unidades militares. A polícia chegou. O que eles farão? Esses caras foram mobilizados, então estão sob comando do exército que nunca está presente. É só uma bagunça de quem manda em quem na hierarquia. Por que todo mundo está bêbado? Vocês deveriam estar treinando agora. Esses caras serão enviados para um assalto frontal como bucha de canhão, o que é péssimo. Depois disso, começou a batalha de Bakhmut. Todos esses caras estão mortos. É isso, meus amigos. Não se esqueça de voltar e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo, desses assuntos que realmente as pessoas não falam. Tem muitos, muitos mais. A Rússia é como uma mina de ouro nesse sentido, porque tem tantos assuntos interessantes para falar que ninguém fala. Mas você não acreditaria no que sai daquele país. Eu volto toda segunda, quarta e sexta-feira. Então até lá não se esqueça de voltar e tchau.